Hoje a gente começa uma nova série de palavras. Quantos foram tocados pela série do mês passado sobre louvor? Quantos aprenderam mais sobre isso? Como foi um divisor de águas para nossas vidas, né? E nós vamos dar uma sequência falando sobre algo muito poderoso que no meu coração me gerou muito temor, que é sobre o poder da língua. Quem pode falar, ai de mim, Senhor? Não é? Na sabedoria popular tem um ditado. A gente sabe que quem fala muito, né, que falar muito não é uma coisa muito boa, né? E tem um ditado popular antigo que diz: quem muito fala dá bom dia para acabá-lo. Ou seja, você fala demais, você tem problemas, né? E esse assunto, quando a gente fala sobre o poder da língua, sobre o que nós falamos, né, como nós falamos, ele não é só apenas a gente falar o que não deveria falar, né, ou falar demais, mas é a gente entender, e nosso propósito como igreja nesses 4 domingos, é a gente entender que a partir das escrituras, o que a gente fala pode nos fazer cair em transgressão, pode nos fazer pecar contra o Senhor, e que existem pecados que estão relacionados à nossa língua, que muitas vezes a gente ignora. A gente acha que, não tem problema, eu sou assim, tá tudo bem, né? A gente ignora a importância de falar sobre esse assunto, porque a gente acha que não é tão sério assim, falar sobre o poder da língua, sobre a gente ser comedido no falar, ser sábio no falar. A gente acha às vezes que não é dos pecados mais graves, né? Tanto pecado mais grave para a gente, né, gerar temor. Falar, né, tudo bem, mas hoje a gente vai aprender, igreja, nesses 4 domingos, que é sério. O que nós falamos, como falamos, é algo que Deus está atentamente sondando a gente, porque é grave. Amém? Vamos junto comigo? Olha só, é mais sério do que a gente imagina. Provérbios 10, 19 diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é sábio. O Provérbios 13, 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Ai de mim, Senhor. Ai de mim. Vamos ler a Bíblia lá em Mateus 12. Abra aí comigo Mateus 12. Mateus 12, versículos 33 ao 37. Diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, aqui quem está falando é Jesus, tá? Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Que tesouro é esse, igreja? É o nosso coração. A palavra vai dizer assim: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda ação. O que está nessa palavra aí? A palavra inútil que tiver falado. Pois as suas atitudes, é isso que está aí? Suas intenções? Não. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Jesus diz aqui que eu e você podemos mudar o tipo de árvores que somos, amém? Podemos ser de árvores boas, podemos nos tornar árvores ruins, ou de árvores ruins, podemos nos tornar árvores boas. Mas como isso acontece? Isso acontece a partir da maneira em que nós nos conduzimos em relação ao que falamos. Então, os nossos frutos, eles são aprovados como bons ou ruins a partir do que falamos, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, o que falamos e como falamos vai revelar da árvore que somos. Quando Jesus fala aqui, então, que a boca fala o que está cheio o coração,
sai dos nossos lábios, isso expõe. Por que é sério, igreja? Porque isso expõe a iniquidade, o que está no mais profundo do nosso coração. É por isso que não se trata apenas de um pecado verbal, de algo, falei, eu sou assim, eu falei assim mesmo, estou nem aí. Não, isso é muito mais profundo, porque está expondo uma iniquidade, uma raiz de pecado que está dentro do nosso coração. Então é por isso que a gente não pode simplesmente olhar e falar assim, esse assunto aqui é um assunto periférico, é secundário, tudo bem, vamos falar lá no GPS, falar no discipulado, no Dar Sempre Vivas. Não, igreja. Deus tem nos levado como igreja a falar esse assunto de púlpito, porque nós precisamos ser um povo que louva a Deus no domingo, mas também louva e fala coisas que abençoam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a começar de mim que está aqui nessa manhã pregando para vocês. Amém, igreja? A primeira que dobrou o joelho e falou assim, Senhor, ai de mim, que vou pregar domingo, essa palavra tão dura, porque eu preciso que o Senhor santifique meus lábios, o meu coração, porque muitas vezes as palavras são duras, e eu peco contra ti, porque eu falo da maneira errada muitas vezes. Quem aqui é assim como eu? Que precisa dizer, Senhor, nessa manhã, como Isaías, ai de mim, Jesus, ai de mim. Amém? Agora vamos para Tiago 3. Abre comigo aí, Tiago 3. Olha como é sério o que nós vamos aprender ao longo desse mês. Tiago 3, versículo 2 ao 8. E diz assim, Tiago 3, capítulo 3, versículo 2. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém fosse capaz de controlar tudo o que diz, seria perfeito e capaz de controlar o seu próprio corpo. Podemos fazer um cavalo obedecer, colocando-lhe um pequeno freio na boca. Assim, conseguimos controlar o animal inteiro. E vejam os navios, que embora sejam grandes e empurrados por ventos fortes, são dirigidos por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. Da mesma forma, a língua é algo... Faz assim, ó, todo mundo. Mostra a língua aí. Olha o tamanho dela, na proporção do seu corpo inteiro. Essa bendita língua é algo pequeno que faz discursos grandiosos, mas uma fagulha pequenina põe uma grande floresta em chamas, e a língua é uma chama de fogo. É um mundo inteiro de maldade que corrompe todo o corpo. Pode incendiar toda a vida, pois é inflamada pelo inferno. Olha que forte isso, igreja. O ser humano é capaz de domar toda espécie de animais, aves, répteis e peixes. Mas ninguém pode domar a língua. Ela é inquieta e perversa, cheia de veneno mortal. Quem concorda com o Tiago aqui? Um trenzinho desse tamanho é capaz de destruir a vida de uma pessoa. Provérbios 18, 21 diz, a vida e morte estão no poder da língua. Então, logo, o que nós falamos revela o nosso coração. Expõe o nosso nível de maturidade emocional, de maturidade espiritual, edifica ou destrói, cura ou fere, traz vida ou traz morte. E isso vale para todo tipo de relacionamento. Semana que eu me formei numa pós-graduação e estava revendo minhas matérias e estava lá relembrando que nós somos formados pela nossa autoimagem e a nossa autoestima. A nossa autoestima é a nossa identidade, que ela é formada a partir dos nossos relacionamentos familiares. Então, muitos traumas e muitas coisas que nós carregamos na vida adulta, negativas ou também positivas, decorrem do que nós ouvimos quando éramos criança. Muitos traumas que temos hoje, muitos bloqueios, muitas questões que nós temos que lidar emocionalmente hoje, elas vêm talvez lá de trás, de palavras que você ouviu da sua mãe, do seu pai, de quem te criou. Porque a palavra tem poder de vida ou morte. Você pode influenciar, ou você pode podar, você pode trazer vida, encorajar, ou você pode matar. Olha como isso é sério. Então, nós vemos aqui que a língua, ela é
perigosa. E a palavra aqui em Tiago vai falar que ela é ela fala assim, que ela é como uma chama de fogo, pois é inflamada pelo inferno. É por isso que nós temos que santificar a nossa língua, a nossa boca, igreja. É por isso que não é nada simples, é algo difícil para todos nós aqui, e é algo que nós temos que pensar e refletir todo dia. Por quê? Porque nós falamos todo dia. Se os homens falam todo dia, as mulheres falam o quê? 2 vezes mais todo dia. Então, mulheres, nós temos a tendência, não é verdade? Às vezes até errar mais no falar. Por quê? Porque falamos mais que os homens. Então, atenção. Minha pergunta para nós nesta manhã, então, é: quem governa a sua boca? Quem está governando a sua boca? O espírito ou a carne? Quem quiser levantar e ir embora, pode levantar agora. Por favor, tranque as portas. Vou trancar. Quem não levantar vai ficar aqui até o final. Quem nos governa? O espírito ou a carne? Ou a nossa vontade pecaminosa? E é por isso que eu quero que você não distraia nessa manhã, porque Deus quer tratar o nosso coração. Amém? Porque a língua pode destruir a tua família. Como você fala dentro de casa pode destruir os seus filhos. Como você fala dentro de casa pode destruir o seu casamento. Como você fala dentro de casa pode destruir seus relacionamentos entre irmãos, entre pais e filhos. Ela pode destruir amizades. Ela pode destruir uma igreja. A língua tem a capacidade de destruir uma igreja, uma comunidade. Olha como é sério. Uma família, alianças de anos, elas podem ser destruídas por palavras mal faladas, por palavras mal colocadas, por ofensas. A língua pode destruir sonhos, mas também, quando ela é santificada pelo Senhor, a língua pode restaurar a família, a língua pode restaurar casamentos, a língua pode restaurar alianças, a língua pode restaurar amizades, ela pode restaurar a igreja, amém? Aí ela pode restaurar sonhos, destinos, porque assim como o inferno usa a língua para nos destruir, o Senhor a santifica para nos restaurar e ser bênção para a glória dEle. Amém? Amém. E eu quero falar então sobre 2 pessoas nesta manhã, uma do Velho Testamento e uma do Novo, que foram homens que foram tocados. Tiveram a sua boca, a sua língua tocadas pelo Senhor. E tiveram as suas histórias, o seu propósito transformado e mudado pelo Senhor. O primeiro deles está lá em Isaías, capítulo 6, que é o próprio profeta Isaías. Nós vamos ler a história, mas todos conhecem a visão que Isaías teve diante da glória do Senhor, diante da presença gloriosa de Deus. O que acontece com Isaías? Ele se prostra ao Senhor. O que ele diz? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. E a palavra diz que então o anjo do Senhor com brasas vivas toca a boca de Isaías. Isaías levanta dali totalmente transformado. Isaías podia falar assim: ai de mim, porque pequei com as mãos. Ai de mim, porque pequei com meus olhos. Ai de mim, porque eu agi errado. Isaías diz: ai de mim, porque tenho lábios impuros. E falo o que não devo, porque o meu coração, a raiz das minhas palavras, mostra um coração impuro. Então, ele revela isso. E Deus mostra para Isaías. Toda vez, igreja, que a gente tem um encontro com o Senhor, com a sua presença gloriosa, algo em nós é exposto. Não com acusação como o diabo, mas com graça e amor. Porque o maior interessado em nos ver transformado é Jesus. Amém? Então, quando Isaías ele se expõe ali, Deus revela o quê? Uma arrogância espiritual que vem no coração dele. Palavras impuras e uma vida que estava contaminada pelo ambiente aonde ele vivia. Porque ele fala: eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele mesmo está falando aqui. É por isso que a nossa santidade como povo de Deus, ela não começa, não é medida pelo quanto servimos a Deus, pelo que fazemos por Deus, mas ela é medida com como temos falado, a partir do que falamos às pessoas que são à nossa volta. Isso mede a nossa santidade. Antes de Deus usar Isaías como um profeta poderoso, Deus tocou a sua boca. Olha só, antes o Isaías via o pecado dos outros, porque como profeta, naquela época, ele era o quê? Ele era a voz de Deus, ele representava o Senhor na terra, ok?
Então, o que ele fazia? Acusava as pessoas dos seus pecados. Depois que ele tem a boca tocada pelas brasas vivas, ele reconhece o quê? O seu próprio pecado. Antes de uma boca impura, agora de lábios tocados pelo fogo de Deus. Se a chama do inferno, que Tiago fala, que incendeia e inflama a nossa língua, aqui Isaías foi tocado, foi inflamado pela chama do Espírito, que tocou a sua boca. Amém? Falava como homem, falava na carne antes, agora fala como boca profética de Deus. Porque se você pegar Isaías e começar a ler a história dele, você vê que toda a sua forma de lidar com o povo, ela muda a partir desse toque de Deus na sua vida. Falava com as pessoas por poder religioso. Agora, Isaías fala por revelação e paixão santa. Antes, Isaías era sensível ao ambiente e à cultura que ele estava inserido. Agora, ele é sensível ao altar e à glória de Deus. A vida desse profeta é mudada porque a sua boca foi tocada. Quantos querem ter os lábios tocados nesta manhã? Quantos precisam, assim como eu, ter os lábios tocados nesta manhã? E aí nós vamos para Pedro. Novo Testamento. Pedro, sabe? Pedro, ele me dá esperança de que eu também posso, que eu tenho um futuro em Deus. Quem aqui pode pensar assim também? Pedro me faz sentir, Jesus, a esperança para mim. Porque eu me vejo muito como Pedro. Pedro, ele era um homem sincero. Ele era um homem apaixonado. Pedro, ele era um homem intenso. E muitas vezes, na grande maioria das vezes que a gente vê Pedro falando na palavra, é só mancada. Quem aqui pode concordar comigo? Pedro só dá a bola fora, misericórdia. Muitas vezes Pedro fala dominado pela sua própria língua. Falava rápido demais, ele era impulsivo, ele era bocudo, ele prometia ainda que podia cumprir. Eu vou mostrar para vocês a palavra. Ele reagia de maneira emocional e dava só bola fora com Jesus. Eu falo, Jesus foi muito provado com Pedro, né? Meu Deus, que discípulo foi esse? Haja paciência. A boca de Pedro, ela então o expôs, revelando um coração ainda imaturo e muito inseguro. Então, o Pedro falava sem discernimento. Nunca, Jesus, vai te acontecer coisa alguma. Não, Jesus, que cruz? Jamais vou deixar você ir para a cruz. Jesus fala assim, sai daqui, Satanás. O que você está falando? Por quê? Falava sem discernimento. Falava sem discernir o momento, o propósito, o contexto. Pedro era um homem movido pela impulsividade. Lá em Mateus 14, ele fala assim, manda-me ir contigo por sobre as águas. Que maluco, Jesus andando sobre as águas. O bocudo vai lá e fala, eu vou também, Jesus. Vai aonde? Vai afundar na água. E Jesus, na sua misericórdia, vai o quê? Vem, Pedro, vai, vem, Pedro, vai, vem. Mas o que é? Impulsivo. Alguém aqui falaria isso no lugar de Pedro? Eu vou também? Talvez eu falar, Jesus, alguém vai lá se estiver aqui, eu vou ficar aqui, tá doido? Morrer afogado nessa tempestade no meio do mar? Pedro tinha uma língua que prometia sem cumprir. Geralmente os sanguíneos são assim, pessoas que agem na emoção e se comprometem com as coisas, mas não cumprem nada. Pastor, tô lá, hein, pastor. Tô lá no GPS quarta-feira, hein, tô contigo, hein. Não, ó, louvor, tô lá, hein, no ensaio, hein. A pessoa não vem nunca, não vai nada. Os sanguíneos que agem na emoção, eles são assim. Eles fazem compromisso com todo mundo. Não, deixa comigo, vou lá na sua casa, lá, vou carregar o caminhão com você na mudança. Chega às 9 horas, cadê o fulano? Oh, será hoje? Nossa. Pedro era esse cara. Senhor, eu não vou te negar. Mas amo. Pedro, tu me amas? Amo. Aquilo que era palavras descontroladas, agora vira palavras com propósito. Jesus ressignificou a boca de Pedro. E daquele momento ali, então, quando Jesus encontra Pedro, ele ressignifica suas palavras. Pedro também é transformado. E aí nós vamos lá para Pentecostes. E fala que línguas de fogo caem sobre aqueles discípulos. Quem estava lá? Pedro estava lá. E a boca de Pedro foi tomada pelo poder, pelo fogo do Espírito. E quem foi que pregou para 3.000 pessoas? Pedro prega para 3.000 pessoas, elas são salvas, curadas, viram discípulos de Cristo. E daquele momento em diante, a língua que feria, agora passa a curar. A boca que negou Jesus, agora passa a pregar.
ao ponto dele ser perseguido e morrer crucificado de cabeça para baixo. Está entendendo, igreja? Pode dar um amém para isso, um glória a Deus para isso. A língua que feriu passa a curar. A voz que vacilou passou a ensinar e a encorajar e a declarar salvação. Igreja, há esperança para a nossa boca. Olha para o seu irmão e fala assim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu camarada, há esperança para a tua boca, para a minha boca. Amém? Pedro, antes impulsivo, agora dirigido pelo Espírito. Pedro que falava muito antes, agora fala com sabedoria. Pedro que agia pela emoção, agora age pela revelação. Pedro que prometia e não cumpria nada, agora é fiel em tudo que fala e tudo que faz. Pedro que era corajoso só na aparência, agora é corajoso na realidade. Pedro que negou Jesus, agora confessa com ousadia. E Pedro que falava de maneira precipitada, agora prega poderosamente e é cheio de unção. Aleluia, aleluia. Agora, vamos falar da gente? Muito bom Isaías, muito bom Pedro. Agora vamos para o que interessa? Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Vamos ler rapidamente. Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue por inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Desses 6 pecados aqui, dessas 6 coisas que a palavra diz que o Senhor abomina, 3 estão ligadas diretamente à nossa fala: a língua mentirosa, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Eu quero falar nessa manhã, então, sobre os pecados da fala. Nós vamos destrinchar algumas coisas que eu e você falamos, e que são, aos olhos da palavra, aos olhos do Senhor, são pecados, da qual Deus abomina, e que nós vamos ser transformados a partir dessa manhã. Amém? Eu creio nisso. Primeira coisa, murmuração. Eu vou falar, você fala, ai de mim, Senhor, tá bom? Isso foi para você, brincadeira, fala. Mas vai ficar todo mundo falando ai de mim. Murmuração. Deixa eu abrir aqui. Murmuração é reclamar, é falar com ingratidão, é incredulidade. Tem gente que tem a boca cheia de murmuração. Você pode falar a coisa mais legal para ela, a coisa mais espetacular para ela, uma coisa que vai acontecer, uma coisa... Ah, nossa, vai ser não. Nossa. Ixi. Não. Ou então, nada dá certo para mim. Nossa, estou cansada. Nossa, de novo comigo. Por que comigo? Tudo é comigo. Só murmura. Só abre a boca para murmurar. Nada tá bom. Nada do que tem tá bom. Nada do que faz tá bom. Nada que o marido faz tá bom. Nada que a esposa faz tá bom. Nada que o pastor faz tá bom. Nada que o GPS faz tá bom. Nada no trabalho tá bom. É só murmuração. Ah, fulano, vamos fazer outra coisa? Ah, não. Nossa, essa hora? Mas quanto vai custar? Ah, não. Mas quem inventou essa história? Só murmura. A palavra diz aí em 1 Coríntios 10, não murmureis. Quem murmura é destruído pelo destruidor. Não murmura. Quer empacar a tua vida, meu amigo, meu irmão? Murmura. Continua murmurando. Você vai ficar no fosso, empacado na vida. Porque quem murmura atrasa a própria vida. Amém? Murmuração é um pecado. É um pecado que Deus abomina. Só reclama. Não coopera com nada. Mas só fala. É o primeiro a falar, mas é o último a fazer alguma coisa que
que vale a pena, que corresponda ao que é proposto. Só vê o ponto negativo. Falta de fé, incredulidade. Igreja, vamos para a conferência. Sair de Valinhos. Nossa, que pastora louca. O que está falando? Só vê coisas negativas. Olha como é sério. Segundo ponto, fofoca. Mexerico. Fala comigo, para de ser mexerico. Fala para o seu irmão lá, para de ser mexeriqueiro. Minha filha vem da escola todo dia com uma história que não é dela. Todo dia ela tem uma coisa. Parece um jornal da escola, é minha filha. E fala, para de ser mexeriqueira. Eu estou pagando para você ir lá, estudar e voltar para casa. Para de ser mexerica. Mexeriqueiro. Espalha conversas na vida alheia. Vem cá, você não sabe. Deixa eu te contar uma coisa, mas fica aqui entre nós. Fulano. Mas eu estou aqui de coração, falando de boa, viu? A intenção é boa de falar. É para abençoar. É só uma crítica construtiva. Mentira! Mexeriqueiro, fofoqueiro. Porque a palavra diz, se você tem algo contra o seu irmão, se você tem algo contra alguém, vá na pessoa e fale com ela. E você, ao invés de ir lá, ser corajoso e falar para a pessoa que está te acomodando, está te atrapalhando, você vai no vizinho, você vai no irmão do lado, você vai na mãe, você vai no pai, você vai no amigo de trabalho. E fofoca, e amplia, e fala o que não é para você falar de alguém que está à sua volta, de alguma situação que alguém está passando. Então, precisamos guardar a nossa boca. Amém? Nós tivemos uma reunião de liderança aqui na igreja esse mês. E a pauta foi, cuidado com a boca. Porque aqui nós não vamos tolerar fofoca. Se você ouvir alguém falando com você de outro, você para a conversa na hora e fala assim, vá falar com a pessoa. Vá falar com o pastor. Não gosto da música e do louvor. Não gosto do GPS. Vá falar com quem interessa. Para de falar a boca e espalhar fofoca pela igreja. A palavra pode destruir pessoas, a comunidade. Amém? A tua casa. Amém, igreja? Guarda a tua boca. Tem alguma coisa contra o irmão? Vai falar com o irmão. Vai resolver com o seu irmão. Com a tua mãe, com o teu pai, com quem for, com o amigo da faculdade, com o primo, com o vizinho, com o chefe. Mas vai falar com a pessoa. Seja homem íntegro, mulher íntegra de Deus. Guarde o coração e vai resolver os seus BO com quem tem que resolver. Amém? Aqui, às vezes acontece isso. A pessoa vem para mim, o fulano falou tal coisa. Eu falo, não quero saber. Vai resolver você lá com o fulano. É ou não é liderança? É sério isso? Amém? Outro ponto, calúnia e difamação. O que é isso? É falar sem certeza. É destruir a reputação de alguém de maneira intencional. Além de ser um crime no Código Penal brasileiro. Artigo 318. Calúnia, difamação, injúria. Não pode. Você fala mal de alguém com a intenção de prejudicar, de lesar aquela pessoa. A palavra diz, o que semeia contenda entre irmãos é repudiado por Deus a palavra. Eu ouvi dizer que essa pessoa aqui, não presta, viu? Eu já ouvi essa frase. Cuidado com fulano. Eu penso, cuidado do quê, filho? Calúnia e difamação. Muitas vezes, achando que estamos bem intencionados, nós estamos caluniando pessoas, difamando pessoas. E isso o Senhor abomina. Dentro da igreja, onde a gente vive, nosso meio. Quem somos nós para acusar as pessoas? Quem somos nós? Guarde a boca. Amém? Outro ponto, mentira, engano, é alterar a verdade, é manipular, é não assumir muitas vezes os seus erros, é inventar alguma coisa. A palavra diz em Efésios 4:25, lançai fora a mentira. O pai da mentira é o diabo. A palavra diz, Jesus é sim, sim, não, não. O que passa disso aqui é maligno. Temos na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que da sua boca fala a verdade. Aí, vamos para um outro lugar. Como falar a verdade, ok? Aí outra domingo que vem a gente resolve esse problema, tá bom? Como falar a verdade. Hoje eu vou só lançar a semente aqui. Mas
falar a verdade. Eu venho de, já falei aqui de púlpito já, mas eu venho de uma família em que pequenas mentiras era muito comum. Tocou o telefone. Ah, fala que eu não estou. Eu cresci ouvindo isso. Ah, fala que eu não estou. Ah, fala que inventa tudo. Eu falei, por quê? Por que você está aqui? Por que você não... E eu cresci nessa cultura de pequenas mentiras. E um dia Deus me pegou e falou assim, Mariana, pode parar. Isso aqui é uma herança familiar que você tem que quebrar. Você vai andar só na verdade. Hoje, eu erro por falar a verdade demais. Mas estou também achando equilíbrio. Mas, pequenas mentiras, que para o Senhor, Ele abomina. É pecado da boca. Amém? Que trava a nossa vida, que nos afasta do Senhor. Mentiras. Pequenas coisinhas, pequenas concessões que você vai falando, você vai alterando, você vai manipulando. Isso aqui, o Senhor está nos dizendo. Lançai fora a mentira. Outra coisa, crítica destrutiva. Falta de mansidão, julgar, desvalorizar, reclamar sobre tudo. Ah, essa pessoa não presta. Ah, nossa, você não tem jeito. Você não tem futuro. Você não vai prosperar na vida sendo burro desse jeito. Você não vai longe na vida. Você é igual ao teu pai, aquele bêbado, sem vergonha. Ah, você é igual a tua mãe, aquela doida. Quem aqui? Não precisa levantar a mão. Faz sentido o que eu estou falando? Palavras destrutivas. Como nós temos que guardar nossa boca. Nosso coração. Ah, você não presta. Isso traz morte, igreja. Isso traz morte. E às vezes a gente cresce em ambientes como esse. E vamos replicando a nossa vida inteira. Ah, minha mãe era assim comigo. Eu não vou ser assim. Você tem filho, você age igual. Porque é uma herança familiar que você carrega. E nós temos que quebrar isso em Jesus Cristo, amém? E nos empenhar, santificar todos os dias para não agir da mesma forma. E não matar os nossos filhos. Não matar uma geração. Não matar um casamento. Você viu tua mãe e teu pai falar, discutir desse jeito, você fala com o seu esposo assim, com a sua esposa assim. Palavras destrutivas. Ah, sou incompetente. Ah, ser um inútil. Não é capaz de me sustentar. Hoje em dia as mulheres falam isso para os maridos, né? Eu ganho mais que você. Palavras destrutivas. Palavras duras, grosseira, falta de mansidão, agressividade verbal. Ah, você tá na frente. Sai daqui, seu burro. Ai, show. Vai pra lá. Hã? Que mais? Ah, tá louco. Vai lá dar certo. Cambada. Já esse povo chato. Hã? Que mais? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Faz parte do seu mundo isso? Ou só do meu? Pessoas coléricas. Os coléricos são assim. Eles pouco erram. Mas quando erram porque falam errado. Não tem paciência, não tem mansidão, domínio próprio, não tem comedida as suas palavras. Não sabem lidar muito bem com o erro dos outros. Cuidado, coléricos, assim como eu. A palavra branda desvia o furor. Provérbios 15:1. Outra coisa, maledicência. Falar mal. Mesmo com razão. Aí os coléricos também. Tirai a maledicência da vossa boca. Palavrões, linguagem impura. Isaías, ai de mim, Senhor, que tenho lábios impuros, pois vivo no meio de um povo de lábios impuros. Você quer santificar essa boca? Começa a andar com gente que fala coisas santas. Sai de rodinha de palavrão. Sai de rodinha de piada suja. Sai de grupinho de WhatsApp de coisas de besteira. Porque hoje o WhatsApp é uma voz, ok? Você manda áudio ou você escreve. É uma forma de falar. Não é só aqui o verbal, mas é uma comunicação não verbal, mas também de fala. Então, cuidado com o que falamos. Palavrões, linguagem impura, baixo nível, vulgaridade, zombaria.
Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Eu cresci num ambiente onde a palavra idiota é muito comum. Ai, seu idiota. Ai, mas que coisa idiota. Era uma palavra igual falar abacaxi. Uma palavra normal. Uma cultura. Eu casei com uma pessoa que para isso é uma abominação. Tá certo. Foi um choque para mim. Não fala idiota. Ah, seu idiota. Quer dizer, não vou falar mais idiota. Um trabalhar. Faz 15 anos que eu estou com essa pessoa. E faz um pouco recentemente eu tenho parado de falar idiota. É um processo de Deus, de santificação. De uma cultura, de uma vida inteira sendo transformada, santificada pelo Senhor. Amém. Palavras torpes, palavrões. Cuidado, igreja, com o que falamos. Blasfêmia, irreverência, falta de temor, desrespeitar o que é sagrado. Ah, isso é bobagem. Deus entende. Ah, depois Deus perdoa. Estou nem aí. Blasfemar as coisas que são de Deus, sem temor. De toda a palavra frívola darão conta, diz Eclesiastes 5, versículo 4 ao 5. Para encerrar aqui, incredulidade ou palavras de derrota. Você confessa sempre um medo, sempre um fracasso. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou ser alguém. Eu nunca vou dar conta. Eu nunca vou para frente. Você cresceu ouvindo isso e você replica essas palavras na sua vida durante toda a sua história. Isso é uma palavra de incredulidade. Isso aqui Deus abomina, porque isso aqui te afasta de viver um propósito de Deus, uma vida plena no Senhor, vida abundante, a alegria do Senhor, amém? Provérbios 18 vai falar assim, 21, a morte e a vida, nós já lemos aqui, estão no poder da língua. E para encerrar, rixas e incitação de brigas, palavras que inflamam contenda. Sabe o diabinho e o anjinho lá da nossa vida? É isso. Você é aquele diabinho, assim, mas se fosse eu dava um pau nele, hein? Se fosse eu, não ia ficar barato essa história, não. Se fosse eu ia lá tirar satisfação agora. A pessoa está louca, ela tá bufando, e a pessoa está assim, eu ia lá agora. Vai deixar barato, você vai perdoar isso aí? Não, você está brincando. Não. Pessoas que agem assim, pessoas que põem fogo no negócio. Ao invés de trazer palavras brandas, acalmar, acolher, trazer paz, está tumultuando, está causando. A língua é um fogo, como diz em Tiago, incendeia a vida inteira. Ai de mim, Senhor, que sou impuro de lábios. Sabe, depois que a gente olha para esses pecados da língua e a palavra que nos confronta, quem é que se sentiu um pouco confrontado, desconfortável? Entendendo que precisa mudar a forma como fala. A gente tem que ser honesto diante de Deus. Não é apenas palavras, são palavras apenas soltas, porque é o coração que produz isso. Então, Jesus disse, quando nós vemos a boca fala, o que está cheio, o coração. Se a nossa língua está ferindo, é porque algo no nosso coração ainda precisa ser curado. Se a nossa boca está murmurando, é porque a nossa fé tem que ser renovada. Se os nossos lábios ainda soltam veneno, é porque ainda há parte de nós que precisa do fogo santo de Deus, consumidor, nos transformando, como transformou Isaías, como transformou Pedro. Isaías viu a glória de Deus e disse, eu tenho lábios impuros, Senhor. E Deus tocou ele com brasas. Pedro falhou com palavras, o Senhor o tocou e o fogo do Espírito em Pentecostes veio e mudou a forma de falar de Pedro. O mesmo Deus que purificou Isaías e transformou Pedro é o Deus que está aqui nesse lugar, nessa manhã, e quer transformar os meus lábios e os seus lábios, quer renovar a minha fé e a sua fé, quer restaurar a minha vida e a tua vida, para que a partir de hoje o nosso falar seja transformado, seja mudado, e ao invés de destruidores, nós seremos restauradores, seremos abençoadores,
Amém? Levaremos a paz de Cristo. Não contenda, não fofoca, não divisão, mas nós levaremos bênção de Deus aonde a gente vai, pelo que nós falamos sobre nós e aqueles que estão à nossa volta. Amém? Que tipo de boca você vai ter daqui para frente? A que fere ou a que cura, a igreja? A que reclama ou a que louva, como nós falamos no mês passado? A que divide ou a que edifica? A que nega ou a que proclama? A nossa língua não é neutra. Não existe língua em cima do muro. Ou ela é do inferno, ou ela é do céu. Ou ela é do diabo, ou ela é do Espírito. Que nessa manhã o Espírito Santo possa não apenas mudar o nosso falar, mas a nossa essência, de dentro para fora. Começar em nós, a partir de hoje, uma transformação, um mês de cura emocional, de cura espiritual, para que o nosso interior se rompa, seja lavado, purificado, transformado, e a partir disso, nós possamos proclamar, falar aquilo que edifica, amém? Aquilo que transforma, amém? Aleluia. Possamos ser boca que consola, boca que cura, que profetiza a vida, que carrega o céu, por onde a gente passa. Fica de pé no seu lugar.